Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Moraes, eu sou sua professora na matéria de Elementos de Pedagogia na Ação Pastoral. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula, o nosso segundo encontro, e eu espero que você tenha tirado ao máximo todo o proveito do material que foi enviado, do material que foi preparado para o seu ensinamento, para o seu crescimento, ok? Então, na primeira aula, nós vimos a respeito do que é educação, o que é pedagogia, nós vimos também um pouco sobre a história da educação, nós vimos também o primeiro capítulo do nosso livro-texto, né, que é a Pedagogia de Jesus, e aí você recebeu também algum tipo de material complementar, com vídeos, com textos, e hoje nós vamos iniciar nossa aula falando um pouquinho sobre didática. Então, nesse segundo encontro, nós vamos pensar a respeito de didática, ok? E eu te convido a estar com o seu material de apoio aí em mãos. Hoje também nós vamos trabalhar o capítulo 2 do livro-texto, que é a Pedagogia de Jesus, como eu disse. Então, se você ainda não conseguiu ler esse capítulo, eu sugiro que você leia e depois retorne para essa aula, tudo bem? Na primeira aula eu destaquei alguns versículos que falavam, por exemplo, como as pessoas ficavam maravilhadas com o modo como Jesus ensinava. E hoje eu destaquei Mateus 28, dos 18 ao 20, que é realmente a passagem da grande comissão, que é muito conhecida por todos nós. Diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto ide, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Essa passagem é muito conhecida por nós quando nós falamos a respeito do ID, de fazer discípulos, de pregar o evangelho, não é mesmo? Mas quando a gente olha o versículo principal, quando você faz exegese desse texto, a gente vê que é muito importante essa questão do façam discípulos, que é a questão do discipulado, que é a questão de se trabalhar continuamente e principalmente a questão do ensinar. Então, quando nós olhamos esse versículo, por vezes nós somos tentados a falar apenas do id, do pregar, mas o Senhor Jesus também nos deu uma ordenança de discipular, de acompanhar e de ensinar as pessoas. Então todos nós somos chamados ao ensino. Todos nós, como nós já vimos na primeira aula, nós ensinamos e aprendemos o tempo inteiro. Então essa ordenança de Jesus, ela também é para nós nessa questão de ensinar. Outra passagem está lá em Atos 8, do 28 ao 31, e antes disso você vai se lembrar o que aconteceu? Mas a passagem diz assim: regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lês? E olha só a resposta daquele homem. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então, como as pessoas entenderão a palavra de Deus se eu e você não nos dedicarmos a ensinar, a pensar a respeito da educação? E como nós já vimos, educação ela vai além de simplesmente letramento, alfabetização, mas o que nós fazemos quando nós ensinamos princípios, valores morais, éticos, né? Princípios eternos para nós vivermos essa vida, nós estamos colaborando com essa pessoa, nós estamos construindo valores, princípios, fortalecendo essa pessoa, o intelecto dela. Então, como as pessoas vão entender se nós não explicarmos, se nós não ensinarmos, não é? Então, agora sim, vamos lá? O que é didática? Didática é um dos ramos da pedagogia. A palavra didática vem do grego didatike, não sei se eu vou falar certinho, você pergunta pro seu professor de grego, confirma com ele aí. Mas significa de uma forma literal a arte ou a técnica de ensinar. Então, conceitualmente, de uma forma clássica e literal, didática é isso, didática é a arte ou a técnica de ensinar. A pedagogia, como nós vimos anteriormente, é a ciência da educação, não é? E a didática, ela cuida de uma parte mais instrucional, ou seja, a didática, ela vai dar mais instruções, diferente da pedagogia. A pedagogia,
ela acaba sendo uma ciência, como nós já vimos, e ela engloba muitas coisas. Dentro da pedagogia, nós temos a didática, a metodologia, métodos, nós temos a questão de conteúdo, a questão de currículo, que nós vimos também na última aula. Então, a pedagogia envolve muitas coisas. E a didática, ela vai focar na arte ou na técnica de ensinar. Então, a didática vai focar no ensino. E a pedagogia é essa ciência. Você se lembra do significado de pedagogia? Ciência de ensino, ciência da educação. Você se lembra a origem da palavra pedagogo, que era aquele que acompanhava? Então a pedagogia, ela envolve muitas coisas. E dentro da pedagogia, uma ramificação da pedagogia, nós temos então a didática. Então a didática é esse ramo da pedagogia. A didática, ela vai cuidar da ação pedagógica, ela vai pensar, vai organizar e sistematizar o fazer pedagógico, ok? Então, ela se ocupa dos processos de ensino e aprendizagem. Nós podemos pensar, então, didática em uma interação, né? Em um equilíbrio, uma interação entre a teoria e a prática. Se você pensar assim, você vai conseguir entender bem. A didática fundamenta a prática baseada na teoria, ok? Então, a didática, ela dá esse suporte ao fazer pedagógico, a ação pedagógica em si, a prática de ensino. Então, a essa integração entre teoria e prática, você provavelmente já deve ter escutado isso, nós chamamos de praxis, né? Então, a esse praxis, a esse equilíbrio, a essa interação entre aquilo que é teórico com relação à pedagogia e aquilo que é prático, nós temos, finalmente, aí no meio, a didática. Tudo bem? Então, a didática é realmente essa ramificação. Para você entender, eu quero te fazer pensar junto comigo da seguinte maneira. Imagina você aí um corpinho, um corpo, ok? Esse corpo, seja homem ou mulher, você escolhe aí, é a pedagogia. Então vamos colocar uma mulher? Beleza, uma menina. Vamos criar essa menina. Essa menina se chama pedagogia. A cabeça dela se chama didática. O tronco dela engloba filosofia, sociologia, psicologia, até para nós também a sociologia, vai englobar a história, a antropologia, todas essas ciências. Então, no tronco da pedagogia estão todos esses elementos científicos que englobam e estão no contexto com ela. A cabeça é a didática. Por quê? Porque a didática, ela também está envolvida com todas essas outras ciências. A didática não é algo exclusivo da pedagogia. E a pedagogia não é algo exclusivo de uma área específica de educação, como nós já vimos. Então, onde há esse processo de ensino-aprendizagem, como nós já vimos, e estou falando isso novamente para a gente esclarecer e ficar bem fixo na nossa mente, então, isso tudo está envolvido nesse corpo. Em uma das mãos da nossa teoria, da nossa pedagogia, está a teoria. E na outra mão está a prática. Então, para você ficar bem clarinho na sua cabeça, essa é a pedagogia. A pedagogia é um corpo que envolve a didática, e a didática seria essa cabeça por quê? Porque ela envolve todas as áreas de conhecimento que estão no tronco, no conteúdo da pedagogia, entendem? Então, a história, a antropologia, a sociologia, a teologia, né, todos os dias aí estão envolvidos nisso. Entendem? Então, espero que essa ilustração tenha sido boa para vocês entenderem. Para Libânio, que é um teórico muito conceituado dentro dessa área de pedagogia, a didática é uma disciplina que estuda os objetivos, os conteúdos, os meios e as condições do processo de ensino, ok? Então, essas condições do processo de ensino para Libânio, elas têm sempre uma finalidade social. E sobre isso a gente vai conversar um pouquinho ainda nessa aula. Ou seja, a escola e a sociedade, elas estão sempre ligadas, interligadas entre si. Então, para Libânio, o educador, que é um bom educador, porque, aliás, como nós medimos um bom professor? Nós comentamos isso também na aula passada. Como nós medimos um bom professor? Se ele tem uma boa didática, né? E aí, na próxima aula, a gente vai diferenciar, hoje a gente vai diferenciar pedagogia de didática, para ficar bem claro, e na próxima aula nós vamos diferenciar didática de metodologia. Ai, tá ficando confuso?
Calma, que vai ficar tudo claro, tá bom? Então, um bom professor é aquele professor que tem uma boa didática. Já escutou aquela frase assim? Tal pastor é maravilhoso, ele é muito inteligente, mas ele não consegue ensinar aquilo que ele sabe. Quer dizer que ele não tem uma boa didática, ou seja, ele não conseguiu sistematizar e organizar os meios pelo qual ele vai ensinar. Ok? Então, é nesse sentido. E para Libânio, ele entende que o educador é aquela pessoa que está sempre atento à sociedade e aquilo que está acontecendo. Então, ele observa o meio dos seus educandos, dos seus ouvintes, dos seus alunos, e a partir disso ele identifica essas necessidades e passa a ensinar, ok? Uma frase que eu destaquei aí no seu material de apoio, que está no livro Pedagogia e Pedagogos Pra Quê? Ele diz assim: a didática tem como objetivo de estudo o processo de ensinar na sua globalidade, olha só, isto é, as suas finalidades sociopedagógicas, princípios, condições e meios de direção e organização do ensino e da aprendizagem, pelos quais se assegura a mediação docente de objetivos, conteúdos, métodos, em vista da efetivação da assimilação consciente de conhecimentos, ou seja, a atividade teórica e a atividade prática que se unificam na praxis de quem ensina, que é isso que eu estou passando para vocês agora. Então, a abordagem didática, ela pode ser muito diversificada. Então, como nós vimos já, por exemplo, a respeito da pedagogia, que nós vimos que existe uma pedagogia tradicional e existe uma pedagogia mais híbrida, existem várias teorias, né, assim? Dentro da didática também é da mesma forma. Dentro da didática nós temos ainda muitas mais opções. Nós sabemos que as pessoas aprendem de formas diferentes, então há didáticas diferentes também. As abordagens da didática eu entendo que não seja algo interessante para a gente estudar nesse momento, mas é muito relevante para você ter esse conhecimento. Então está no seu material de apoio um mapa mental, né, para você visualizar diversos pensadores teóricos e as suas didáticas. Então provavelmente você já escutou sobre Paulo Freire, Maria Montessori, Jean Piaget. Então, se você tem filhos, com certeza você sabe algum deles, porque na escolinha do seu filho deve falar alguma coisa deles. Mas, se não, independente de ter filhos ou não, é interessante. Por quê? Embora eles usem a linguagem de criança, como nós já falamos, nessa matéria a gente tem que aplicar todo o conhecimento, todo o conteúdo à nossa realidade. Aliás, tudo aquilo que você ouvir, aprender, ver, você precisa assimilar a sua realidade para que o seu cérebro entenda que isso é realmente relevante e guarde na sua cabeça. Sobre isso também eu enviei um vídeo no material de apoio dessa aula, um vídeo muito interessante falando como as pessoas aprendem, como o cérebro aprende, e isso é muito importante. Então, dê uma olhada nesse vídeo, como o cérebro aprende, e também leia a respeito dessas didáticas de ensino de diversos pensadores nesse mapa mental. Medite neles, veja a aplicabilidade deles na nossa realidade de igreja, eclesiástica e tudo mais, tudo bem? Então, nós vemos também a respeito do pai da didática. Na aula passada nós comentamos que o pai da didática moderna é quem? Comênios. Então, Comênios é o pai da didática e eu enviei para vocês um artigo, um link para vocês lerem a respeito da vida dele, como foi esse processo. Se você não leu O Pecador, eu vou te dar uma segunda chance e coloquei novamente no material de apoio. Então, leia a respeito do pai da didática, né? A didática, ela surgiu então com caráter pedagógico em 1658 através de Comênios. Ele publicou a obra dele, a Didática Magna. E o objetivo dele ao publicar a Didática Magna era universalizar o ensino. Então, para Comênios, didática é a arte de ensinar tudo para todos. Olha só que interessante. E se você ler esse artigo, você vai ver muitos valores, muitas coisas sobre a vida dele e que é interessante para nós também. Então, para você ter uma ideia, Comênios era filósofo, era educador e também era teólogo, também era pastor.
né? Então, ele pensando a respeito da salvação do homem, pensando a respeito de que todas as pessoas deveriam ter acesso à Bíblia, ele começa a pensar que todos, homens e mulheres, né? Porque a gente já sabe que naquela época o ensino era somente para meninos, meninos de classe alta, meninos com uma classe social diferenciada. Então, Comênios vai dizer que o ensino, a didática é a arte de ensinar, como é o significado da palavra que nós já vimos. Mas, além disso, é a arte de ensinar tudo a todos. E nós vemos lá no livro de Tiago 2, do 1 ao 9, essa questão também. Tiago vai abordar com aquele povo a respeito do favorecimento de pessoas ricas ou pobres, né? De tratar de uma maneira diferenciada, com preconceito, com discriminação. E nós sabemos que isso não é bíblico, não é? Então, Comênios, ele vai ser o defensor disso. Há alguns historiadores que dizem que Comênios escreveu o livro A Carta Magna muitos anos antes de realmente ser publicado. Então, hoje em dia a gente escreve um livro, acho que o processo de publicação é mais fácil, mas naquela época, num ambiente de guerra, num ambiente de perseguição religiosa, num ambiente onde a gente sabe que os protestantes, como era Comênios, não tinham um tempo de muita paz. Então, a gente começa a entender que essa carta, ela foi algo muito desafiador e que realmente quebrou paradigmas para a época e nos trouxe a educação ao longo dos anos, a didática ao que nós temos hoje. E ele acreditava também nessa educação multidimensional. Você vê que ao longo das aulas, assim, eu estou falando para vocês o pensamento de diversos teóricos e parecem que eles estão falando sobre Deus, né? Parece que eles estão falando de Jesus, porque Jesus, ele olhou para o ser humano na sua totalidade também, em todas as dimensões. Então, era na parte emocional, era naquilo que a pessoa necessitava, em todos os sentidos Jesus estava lá e havia uma cura completa, não é assim que a gente vê? E da mesma forma, né, esses homens, eles apenas se embasaram naquilo que a gente já sabia, através do melhor livro do mundo e do melhor mestre de todos os tempos, que é Jesus. Então, ele vai dizer que as pessoas, elas precisam aprender uma educação multidimensional. Então, é a importância da educação vinculada às práticas da vida, a importância da educação vinculada às práticas de vida, aquilo que nós fazemos realmente. Eu mandei também aí no seu material de apoio um mapa mental novamente, com a fotinha de Comênios para você não esquecer dele, e aquilo que ele acreditava ser uma boa didática, tudo bem? Com alguns dados, algumas informações. Então, sabendo tudo isso que nós falamos, nós precisamos pensar qual que é o objetivo da didática. O objeto e o objetivo da didática é o processo de ensino, ou como nós já falamos, o processo de ensino e aprendizagem. Então, a didática nos faz pensar acerca do nosso modo de ensinar, se lembra? Didática é ação prática, né? Ação pedagógica, é o fazer educação, é o fazer pedagógico, ok? Então, a didática, ela nos faz pensar sobre o modo como nós estamos ensinando. A didática, ela vem para sistematizar, ela vem para organizar, ela vem para compreender, para ficar de uma forma mais clara as opções que nós temos, as teorias que nós temos para efetivamente fazer a educação. Então, nós lembramos também aquilo que nós já falamos na aula passada a respeito da andragogia. Você com certeza assistiu o material complementar e viu que os adultos têm 6 princípios da andragogia. Se você não viu, corre lá para você dar uma olhada. E um deles é a relevância desse ensino. E você consegue fazer essa ligação com tudo que nós estamos falando aqui. Com o vídeo que eu te enviei a respeito de como o nosso cérebro aprende e a questão do indivíduo e tudo mais. Você consegue fazer essa ligação olhando para todo esse material. E a didática, ela vai nos ajudar também nesse sentido, de colocar o nosso ensino de uma forma viável, aplicável, compreensível. Como nós vimos, os adultos, eles precisam disso para realmente aprender, e é uma verdade científica, vamos dizer assim, né? Já o processo de ensino-aprendizagem, ele consiste numa formação contínua. Então, formação contínua, ou seja, é um processo de compartilhar ensinamentos, ou seja, de educar e de ensinar, né? E combina com o ato de aprender e efetivamente gerar habilidades e atitudes, que é a aprendizagem. Então, é um processo contínuo
de ensino, ou seja, de compartilhar, de ensinar, como nós já vimos, combinada com o ato de aprender e efetivamente gerar uma habilidade, né? Gerar uma atitude que consiste então na palavrinha aprendizagem, ok? Então isso significa processo de ensino-aprendizagem. Um ponto interessante nessa questão de processo de ensino-aprendizagem é a questão do relacionamento, né? Como nós já temos falado bastante a respeito disso. E um ponto interessante também é nós pensarmos que nesse processo de ensino-aprendizagem não é somente o educador que ensina e não é somente o educando que aprende. Isso é um processo, isso é uma troca. Como nós falamos anteriormente, a educação ela é transmitir conhecimentos, mas hoje entende-se muito também que o conhecimento é algo que é construído, né? E é uma troca também. Então, por exemplo, um pai pode muito aprender com o filho, nós podemos aprender com as nossas ovelhas, com os nossos ouvintes, com os nossos alunos. Então, nós trocamos essa experiência, é um processo de ensino e aprendizagem. E a didática para nós ela é muito importante, porque nós estamos transmitindo uma mensagem muito valiosa e essa mensagem ela só vai se tornar efetiva na vida das outras pessoas se nós conseguimos transmitir essa mensagem de uma forma clara, de uma forma entendível. Por exemplo, quando nós pregamos, se você usa uma boa didática, se você aplica isso, igual o Libânio está dizendo, que você precisa estar atento ao ambiente sociopedagógico, ao ambiente cultural, à sociedade. Quando você faz uma pregação, uma aula, uma palestra e você consegue aplicar os ensinamentos, os princípios que você quer transmitir à realidade de cada pessoa, o cérebro dessa pessoa vai encaixar, vai fazer conexões com aquilo que ela já viveu e aí sim ela vai compreender, ela vai aprender. Então, não só ouvir, sabe aquela coisa assim, o que você escutou na pregação domingo e a pessoa não lembra? Não é que a pregação foi ruim, mas não teve uma aplicabilidade para a vida dela. Foi muito boa, fez bem naquele momento, a semente foi lançada, nós queremos assim. Agora, de uma forma prática, essa mensagem já foi esquecida. Então, você quer ter uma pregação inesquecível para as outras pessoas, que seja muito relevante, que aquela pessoa vai dizer assim: uau, eu nunca me esqueci daquela pregação. Eu não quero dizer que você precisa ser o melhor pregador do universo, mas se você aplicar os princípios e os ensinamentos que você quer transmitir à realidade da igreja que você está, se você adaptar, não o conteúdo, mas você falar de uma forma compreensível, você usar significados que sejam entendíveis para as pessoas, elas vão assimilar esse conteúdo, elas vão fazer conexões em seu cérebro daquilo que elas já viveram e aí sim elas vão aprender, elas não vão esquecer esse conteúdo e realmente elas vão aplicar. Porque por que nós ensinamos na igreja? Por que nós pregamos? Não é para dar um sentimento, um arrepio num domingo, mas para mudar pessoas, não é assim? Para transformar realidades, não é isso? Então esse tem que ser o nosso objetivo e para isso a gente precisa pensar acerca da didática, acerca da educação. Um conceito muito importante também do Libânio é a respeito do mundo e do homem. Ele vai defender que o educador ele precisa ter claro na mente dele o conceito de homem e mundo e que esse conceito que ele tem acerca do homem e acerca do mundo vai influenciar o modo como ele educa, vai influenciar a sua didática. Então, pensando assim, como nós cristãos enxergamos o homem, enxergamos a Deus, vamos pensar, o homem e ao mundo, vamos pensar nisso? Então, o homem nós sabemos que foi feito à imagem e semelhança de Deus, porém ele não nasce com uma natureza neutra, ele nasce com uma natureza pecaminosa. O mundo nós sabemos que Deus criou todas as coisas, mas que hoje o mundo carece da misericórdia do Senhor. Nós também sabemos o destino do homem que não confessa ao Senhor Jesus como seu Salvador. Pensando nisso, seguindo essa lógica de Libânio, qual vai ser o nosso modo de ensinar? Qual é a nossa urgência em ensinar? Sabendo de tudo isso, sabendo do homem, do destino do mundo, se ele não tiver esse ensinamento que nós temos em mãos. Então isso mexe bastante conosco, com a nossa realidade, com o nosso senso de urgência, em fazer tudo com excelência, de uma forma entendível, a pregar as boas novas de uma forma aplicável, tá certo? Então isso é muito importante para nós. Nós vemos
vemos que Jesus faz isso o tempo inteiro. Jesus usava de didáticas diferentes também. Então, ora ele falava por parábolas, ora ele respondia uma pergunta com outra pergunta, ora ele ficava em silêncio. Isso nós vamos ver também na aula que vem a respeito de metodologias, mas nós sabemos que Jesus, ele também utilizava desse meio do todo, né? Na verdade, ele olhava o ser humano como um todo, e Jesus ensinava através desse relacionamento que nós vemos também no capítulo 2 do livro texto, né, que provavelmente você já leu. Então nós vimos esse relacionamento de Jesus com pessoas diferentes, muito diferentes, que eram os seus discípulos, e o seu jeito de ensinar, ok? Então na aula anterior nós vimos a respeito de um ensino intencional, de um ensino personalizado, né, onde o educador busca conhecer melhor o indivíduo, o ouvinte, para a partir daí fazer o seu modo de ensino, preparar a sua aula, preparar a sua pregação. Então, esse é o conceito do homem e do mundo, que é o que Libânio defende. Nós, como educadores cristãos, né, como professores, como pastores, como missionárias, nós não estamos pregando, ensinando para criar apenas cidadãos celestiais, mas nós fazemos esse processo de ensino-aprendizagem através de todos os nossos relacionamentos, através de todas essas funcionalidades, não é isso? Para criar também melhores cidadãos aqui onde nós estamos, né? Então nós precisamos olhar para a nossa sociedade. Você, como líder, não pode estar apático e deixar de ensinar ou orientar os seus membros sobre as questões que estão acontecendo ao nosso redor. Então, como educador, você precisa sim ensinar sobre política. Como educador, você precisa sim ensinar sobre valores morais que estão sendo atacados atualmente. Como educador, você precisa se posicionar e educar, não é? E ensinar e formar cristãos melhores cidadãos, tanto celestiais como terrenos, ok? Muito bem, então nessa aula até agora nós vimos a respeito da didática, o que é a didática, nós vimos então um pouquinho da diferença entre pedagogia e didática, vimos a respeito do pai da didática, vimos o conceito do homem e do mundo, como fala Libânio, nós relembramos a importância de analisar o todo, o contexto sociocultural, o contexto das pessoas que estão nos ouvindo, nós vimos também o que? Vamos ver. A respeito do objetivo da didática, que é muito importante. Qual é o objetivo da didática? O processo de ensino. E eu espero que tenha ficado clara essa questão de didática, mas mesmo assim, ao longo das aulas, vocês vão ver que a gente vai recapitulando, fazendo uma ou outra conexão para você entender e aprender efetivamente, ok? Então, agora nós vamos pensar a respeito do livro texto, que é a Pedagogia de Jesus. Nesse segundo capítulo, você leu também, ele vai falar a respeito das características dos discípulos de Jesus. Então, nós vemos que eram um grupo de imaturos, impulsivos, impetuosos, pecadores, perplexos, ignorantes, cheios de preconceitos e instáveis. O grupo que Jesus tomou, assim, escolheu para ensinar, não era um grupo fácil. Muitas vezes parecia até que Jesus estava ensinando e eles não estavam entendendo, era nada, né? Nós fizemos um desafio de 21 dias lendo a palavra de Deus com pré-adolescentes, adolescentes e jovens da nossa igreja, e lendo o livro de Atos, uma pré-adolescente em determinado momento, ela virou para mim e falou: tia, mas esses discípulos eram meio devagar, né? E ela querendo dizer assim que Jesus era muito paciente, porque Jesus ensinava e eles não compreendiam. E nós, como educandos, precisamos ser também pacientes, não é? Pacientes com o grupo de imaturos. Com certeza você vai se deparar com pessoas impulsivas, pessoas imaturas, como nós lemos, né, o próprio autor dizendo que só alguém com uma visão de futuro assim muito esperançosa não perderia a paciência, em outras palavras, em educar e ensinar um grupo tão diferenciado e um grupo tão difícil, vamos dizer assim, né? E aí tem uma frase
que eu destaquei no material de apoio, que o autor vai dizer: apanhar este pequeno grupo de indivíduos sem preparo e que quase nada prometiam e formá-los em pessoas bem-sucedidas e preparadas que constituíram gloriosa inspiração para o mundo foi um verdadeiro milagre da arte de ensinar e exercitar. E você se lembra o que é a arte de ensinar? É a didática. Então, é importante dizer, refletindo nessa primeira parte, que nós ensinamos hoje para futuros bispos, futuros líderes, pastores, médicos, políticos, mas a questão é que nós não sabemos onde eles estão. Então, aí na sua igreja, independente de onde for, porque você se lembra o que é a didática para comênios, é ensinar tudo para todos. Então, sem discriminação, sem pensar que tal pessoa não tem capacidade para compreender um livro de Apocalipse ou não, nós ensinamos tudo para todos. E as pessoas que nós ensinamos, elas têm capacidade, têm potencial, e cabe a nós como educadores acreditar no potencial que o próprio Deus colocou em cada uma delas e não desistir de ensinar, ainda que a pessoa não entenda, ainda que a pessoa erre continuamente, seja imaturo ou impetuoso, como tudo isso, né? Por exemplo, os impulsivos, o autor vai dizer que nós podemos agradecer a Deus pelos homens impulsivos quando sabiamente orientados. Então, as pessoas que têm mais desprendimento, aquele aluno que levanta a mão às vezes para te afrontar, não é? Não diretamente, vamos dizer assim, mas com aquela perguntinha bem apimentada, vamos dizer assim, esse aluno, se bem orientado, ele pode ser, assim, muito usado. Só não concordo com uma coisa que o autor disse, que essas pessoas especificamente, elas serão mais usadas do que outras. Não, o Senhor usa quem Ele quer, independente da personalidade. Ele usa os mais quietos, o mais impulsivo, Ele usa quem Ele quiser, amém? Então, ele vai falar também sobre os pecadores, assim como nós. Então, quando a gente pensa que os discípulos de Jesus eram homens totalmente opostos a Jesus, né? Então, Jesus ensinou a pessoas completamente diferentes. Às vezes, quando a gente pensa, vamos discipular alguém, você procura alguém mais semelhante a você. Mas não, Jesus escolheu pessoas completamente opostas para ensinar e trabalhar. E você se lembra por que ele fazia isso? Que nós vemos porque ele era a verdade. Ele não só falava da verdade, mas ele era a verdade. E daí também a importância de nós vivermos aquilo que nós pregamos, não é? Para pensar aí, você tem vivido aquilo que você prega, a sua pregação é primeiro para você, ela precisa ser um ouvinte, ele precisa olhar para você e ver a mensagem que você está pregando. Então, se você está pregando sobre amor, ele precisa olhar para você e enxergar o amor. Então, nós vemos também os perplexos, aquelas pessoas difíceis, aquelas pessoas mais ignorantes, que é mais difícil, né? Que já vem com preconceitos. Então, uma coisa interessante, que é uma frase que eu destaquei no ponto 6 do seu material de apoio. O professor da escola bíblica dominical tem também que enfrentar situações idênticas, como a de Jesus que ele descreve no livro. Assim, trata-se de ensinar a conversão, o dízimo, a temperança ou qualquer outro assunto. O professor encontrará nos seus alunos práticas e preconceitos tais que fortemente os impedirão de encarar com o coração aberto tais alunos. Dificilmente encontrará o professor um aluno completamente despido de preconceitos. A intolerância é pior do que a ignorância. Uau, vamos pensar sobre isso? E será que nós não somos esse tipo de aluno? Você ensina, mas você também aprende, se lembra disso? Então aí, você como aluno, tem sido um aluno desprendido de preconceitos, aberto a aprender algo novo? Ou agora você tá me escutando e fala assim, já sei tudo que ela tá falando, baboseira, não vou escutar nada, tá sentado de qualquer jeito, não tá dando valor? Não, nós precisamos ser alunos que sejam abertos ao aprendizado. O aprendizado nos faz crescer, amplia a nossa mente, amplia a nossa visão de mundo. E nós precisamos disso, como nós temos falado. Nós somos líderes, pessoal. E como tem sido a nossa didática, né?
Nós já pensamos sobre isso, você com certeza ainda está refletindo acerca disso, como você tem ensinado, como você tem transmitido. Será que há 10 anos você prega do mesmo jeito, sem usar nenhuma ferramenta nova, usando o mesmo tom de voz? Será que as suas aulas nunca tem um slide, nunca tem uma música, nunca tem um material diferenciado? Nós precisamos estar atentos a isso, né? E globalizados, informatizados, atingindo as pessoas de uma forma diferente. Então também nós vimos os instáveis, né? Os instáveis e todos esses tipos de pessoas que são os discípulos de Jesus. Então, Jesus, portanto, conviveu e ensinou 12 homens extraordinariamente comuns, não é? Iguais a mim e a você, cheios de qualidade, cheios de habilidade, mas também com muitos pontos de melhoria. E se Jesus não desistiu desse grupo tão improvável, você também não pode desistir daquelas pessoas que te escutam, daquelas pessoas que te ouvem. Embora pareça que muitas vezes eles não estão ouvindo, eles estão ouvindo. E se você aplicar, se você olhar para o indivíduo, se você se dedicar a pensar uma boa didática, a sistematizar, a fazer um currículo, se você se dedicar ao conteúdo e preparar uma palestra bem feita, com certeza isso vai gerar conhecimento na vida das pessoas que estão à sua volta. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade para você, né? Que você cresça realmente nesse sentido, que a sua pregação seja ainda melhor, seja com mais didática, né? Com tudo mais. E é interessante que nós aprendemos no seminário a respeito disso, né? Com certeza você aprendeu da introdução, 3 pontinhos, desenvolvimento com 3 tópicos, a conclusão. Isso na sua pregação você já aprendeu. Provavelmente você também já aprendeu que você precisa aplicar a sua pregação, e isso é uma verdade com relação à didática e aos elementos de pedagogia na ação pastoral, que é a nossa matéria. Você precisa colocar os ensinamentos e os princípios que você quer transmitir, aplicável à realidade de cada um, ok? E por fim, então, pessoal, no material de apoio você vai ver um artigo sobre a pedagogia da convivência. Eu quero pedir para você ler esse artigo com muita atenção. Esse artigo é bem assim leve, você vai conseguir ler com facilidade e você vai fazer conexões. Então você vai ver o vídeo Como o Cérebro Aprende, que o seu cérebro precisa fazer conexões. Então você vai ler o artigo sobre a pedagogia da convivência, você vai ratificar, você vai compreender, vai confirmar tudo isso que eu estou falando. Que nós precisamos valorizar o indivíduo, que nós precisamos entender o contexto onde ele está, que nós precisamos aplicar um ensino mais personalizado, que nós precisamos também ver essa questão do indivíduo, da cultura e tudo mais. Você vai aplicar tudo isso. Outra coisa, para a próxima aula, nós veremos a questão então de métodos e metodologias, e também eu quero te pedir para ler o capítulo 3 e 4 do livro Texto, a Pedagogia de Jesus. Então, para a próxima aula, você vai ler o capítulo 3 e 4 do livro A Pedagogia de Jesus e vai se aplicar aos materiais complementares. Então, por hoje, esse é o conteúdo que eu preparei para vocês. Eu espero que tenha sido válido. Eu espero que durante essas aulas você esteja repensando conceitos acerca da didática, acerca do modo. Eu sei que essa matéria, às vezes, ela seja talvez uma quebra de paradigmas, né? Porque nós aprendemos que sempre nós temos que pregar de tal jeito, nós temos que falar de tal jeito, e eu estou aqui para dizer que as pessoas aprendem de formas diferentes e que nós precisamos falar de formas diferentes. O Senhor não nos fez para ser robôs todos iguais, não é? Não é assim. Eu dou aula de um jeito, meu marido dá de outro, a Aline dá de outro, o pastor Samuel dá de outro, e as pessoas aprendem de formas diferentes. Então nós não precisamos ser todos iguais, porque as pessoas não aprendem todas de uma forma igual. Vamos valorizar o indivíduo, vamos ensinar. E como aquelas passagens que nós lemos hoje, você entende o que você lê? Vamos ensinar as pessoas acerca da Bíblia e acerca desses princípios. Eu espero você na próxima aula. Um forte abraço!